Seja bem-vindo, seguidor de Oeste. Começa agora a Força do Agro. A reforma tributária, que tem o objetivo de simplificar o sistema de impostos sobre o consumo, pode causar impactos negativos para o agronegócio. Dr. Eduardo Berbigier, advogado tributarista, especialista em agronegócio e CEO do Berbigier Sociedade de Advogados. Seja muito bem-vindo. Olá, Joyce. É um prazer estar aqui conversando com seus telespectadores. A regulamentação da reforma tributária pode trazer problemas para o agronegócio. A proposta aí de adicionar os novos tributos como IBS, CBS, além do imposto seletivo, pode fazer com que as alíquotas aumentem. Estimativas indicam que a tributação pode até dobrar em relação ao setor, o que vai dificultar aí o crescimento de um dos setores mais importantes para a economia brasileira. É isso mesmo, doutor? Pode até dobrar aí essas alíquotas? Sem dúvida. Hoje o agronegócio tem uma tributação privilegiada. Por quê? Essa reforma vai tratar de impostos sobre o consumo. Um dos princípios básicos dos tributos sobre o consumo é a essencialidade. Então, quanto mais básico, quanto mais necessário um bem para o consumo da população, mais baixa deve ser a tributação. Como o agro trata basicamente de alimentos, a tributação é reduzida. Hoje o agronegócio, na sua cadeia total, contando soja, milho, enfim, grãos, carnes e alimentos, tem uma alíquota em torno de 4%, entre 3,8% e 4,2%. Com a reforma, atualmente se fala em uma alíquota no IVA. O IVA vai ser composto por 3 tributos, basicamente. 2, em essência, o IBS, que vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS, que é um tributo estadual, e o ISS, que é um tributo municipal. E a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir 3 tributos federais, PIS, COFINS e IPI. Esses tributos terão uma alíquota de 26,5% até agora. Já existe uma proposta do governo, que provavelmente vai ser aprovada, de uma alíquota de 27,97%, 28% praticamente, o que tornará o Brasil com o IVA mais alto do mundo. Hoje a Hungria tem o IVA mais alto de 27%, o Brasil terá o IVA mais alto. O que isso significa? Hoje, de uma alíquota de 4%, vamos pegar na média, o agronegócio terá uma redução de 60% nessas alíquotas básicas, de 26,5%, significaria 10,65% de carga tributária. Se for 28%, 11,2%. Então vamos imaginar, é mais do que o dobro, porque 4% para 10,65% seria 2,5 vezes o que se paga hoje. E para 11% seria até mais, seria quase 3 vezes a alíquota atual do agronegócio. Então, para o agro, realmente a reforma tributária, pelo que tudo indica, vai ser muito prejudicial. Bom, doutor, então a gente vê aí esses tributos aí, são os principais tributos e vão afetar o agro diretamente. Diretamente. Ainda temos um outro detalhe, o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, que é para os bens nocivos, para o consumo, só que não existe muita lógica. Para você ter uma ideia, essas máquinas agrícolas, pelo projeto, terão incidência de imposto seletivo. Então, quer dizer, máquinas agrícolas são básicas para a produção rural, terão ainda um acréscimo nessa alíquota de 28%, já estamos considerando 28%, porque o governo está muito afinado com o Congresso, provavelmente teremos aí 27,97% e ainda mais um acréscimo do imposto seletivo, que não se sabe quanto será a alíquota, como incidirá. Alguns defensivos agrícolas também terão incidência, provavelmente, talvez, do imposto seletivo. Então a reforma está muito solta, muito aberta, falta esclarecimentos para a população. Ela foi aprovada, como se diz, a toque de caixa na Câmara Federal, sem as devidas discussões. Então ficaram muitas dúvidas, por isso até esta discussão no Senado, esta retirada de urgência até, houve esse pedido de retirada, ela entrou no Senado com urgência, então o Senado deveria votar em 45 dias, o projeto de reforma, senão trancaria a pauta. Isso aí terminou dia 23 de setembro, e o governo retirou o pedido de urgência, porque senão nem o galípolo do Banco Central poderia ter sido sabatinado. Trancaria toda a pauta do Senado, o governo viu que não teria condições de votar nessa urgência e retirou essa urgência de pauta, o que demonstra que pode ter uma discussão maior, apesar de que o
o Pacheco, presidente do Senado, já disse que vão votar ainda esse ano, o que eu acho uma responsabilidade total. Agora, doutor, a população não está se dando conta e tem muita gente ainda que critica o agro, que acha que o agro tem os benefícios. Hoje, sim, o agro até tem certos benefícios, como você colocou aqui, mas vai passar de 4% a 10%, 11% de impostos, as máquinas também serão mais caras, os insumos, e a gente sabe que são os principais gastos para o produtor. O produtor gastando mais com insumos, com máquinas, consequentemente, o alimento vai chegar mais caro para o consumidor. Exato. Não tem lógica. Esses dias eu estava discutindo com algumas pessoas que são contra o agronegócio. O produtor tem que pagar mais. Eu disse, bom, então vocês querem pagar mais pelo alimento na gôndola do supermercado, porque no final das contas o consumidor final vai ser penalizado. E mais, se a carga tributária se tornar tão alta a ponto de inviabilizar as vendas no mercado interno, o que o produtor rural vai buscar? Exportação. Porque a exportação ela tem uma imunidade constitucional. Então, provavelmente vão manter, não tem como mudar isso, não vai haver incidência de IBS e CBS. Então vamos pensar que mais de 90% da produção vai ser exportada, digamos um número hipotético. Vai ter um pouco de desabastecimento no mercado interno. Então imagina como vai ser a elevação dos preços. Vai faltar insumos básicos da produção de gêneros alimentícios, vai haver elevação na gôndola do supermercado. Então não tem sentido esta briga, digamos assim, de parte da população com o agronegócio, porque no fim o grande penalizado é o consumidor final. Porque quem come é toda a população, todo mundo come arroz, feijão, às vezes as pessoas pensam que soja é só para óleo de soja, só para, né? E não, a soja vai em N produtos, né? Até coisas industriais que as pessoas não sabem que consomem, né? A soja como insumo. Então, realmente é uma discussão sem sentido. A população deveria se unir em torno do agronegócio para continuar com uma tributação menor, até pela questão que eu disse antes da essencialidade, para que os alimentos cheguem com uma alíquota menor para o consumidor final. Doutor, então hoje a Hungria é o país que tem uma alíquota maior, só que se a proposta, sendo aprovada do jeito que está, o Brasil terá a maior alíquota? Terá a maior. Eu até tenho, se me permite, eu até tenho aqui a relação das alíquotas. A Hungria, 27%, é a maior do mundo. Depois, Dinamarca, Noruega e Suécia, 25%. Depois, Finlândia, 24%. Eu não vou descer todas as alíquotas, mas para vocês verem o seguinte, nós temos 4 países nórdicos, depois da Hungria, com alíquotas de 25% e 24%, bem menores do que o Brasil terá. E vamos comparar os serviços que esses países têm. Nós sabemos a qualidade de vida dos países nórdicos, eles têm todos os serviços de qualidade altíssima, o IDH dos maiores do mundo, né? Inclusive, Noruega e Dinamarca estavam entre os 3 ou 4 países com a maior qualidade de vida do mundo. Então, nós não temos como comparar o Brasil querer instituir uma tributação de 28%, 27,97%, e comparar com 25% ou 24%, países que têm uma educação de primeiro mundo, logística, enfim. Nós temos que pensar também que o agro aqui do Brasil enfrenta outros desafios. A logística do Brasil é desastrosa. Quem anda pelo Brasil, como nós estamos acostumados, na BR-163, por exemplo, o caos que é a BR-163 em época de safra, uma BR estreita, com vários acidentes, com vários problemas de escoamento de safra, os nossos portos com filas para descarregarem. Então, tudo isso custa para o produtor rural. Então, nós temos todo o custo do Brasil. Nossa legislação trabalhista, que é um caos. Então, o produtor já enfrenta tudo isso. Agora, mais essa elevação de carga tributária, como que nós queremos ser competitivos com os outros grandes players dos Estados Unidos e outros grandes produtores? Então, quer dizer, são muitas dificuldades que o produtor tem que enfrentar. E agora o governo vem com mais esta pegadinha, digamos assim, de mau gosto, né? E tudo, desculpe me interromper a hora que você quiser, pergunte o que você quiser, mas tudo para sustentar uma máquina inchada. O Brasil gasta 13,5% do PIB para sustentar funcionalismo público. Nós temos números aqui também. A média dos países ricos, e o Brasil não é um país rico, é 9,3%. Quer dizer, nós gastamos 4% a mais do que os países ricos. Nós temos um outro dado que é simbólico. O judiciário do Brasil custa 1,61% do PIB.
Nos outros, nós somos o país que mais gasta entre 37 países. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos gasta 0,14% do PIB. A França gasta 0,25%. Então, óbvio que não tem tributação que chegue. Sempre vai faltar. Então, o Brasil pode aumentar agora, vai ter um aumento de carga dos tributos sobre o consumo. Então, é uma grande demagogia o que o governo está dizendo que vai ficar a carga da mesma forma. Não é só o agro, tributos sobre serviços vão aumentar muito, e serviços são grande parte da economia. Então, não sei onde isso vai parar. Agora já tem reforma sobre os impostos sobre a renda também. Então, quer dizer, nem conseguiram terminar a reforma sobre os impostos sobre o consumo, está uma confusão, e agora já querem aumentar os tributos sobre a renda também. Tudo isso para gastarem mal, gastarem com funcionários públicos, com mordomias, com emendas. Então, quer dizer, se o dinheiro ainda fosse bem investido, mas o que nós vemos é um grande desperdício do dinheiro público, né? Então, isso é pior ainda. É penalizar a classe produtiva, penalizar o agronegócio, que o agronegócio do Brasil é muito eficiente, alta produtividade, muito investimento em tecnologia, mas grande parte do seu resultado acaba deixando em falhas em infraestrutura, logística, tributação, dinheiro caro. O produtor brasileiro não tem acesso a linhas de crédito como existe no interior, não tem subsídios, né? Concorre com países que têm subsídios altos. Então o produtor enfrenta muitas barreiras, né? Muitas barreiras, e também as condições climáticas, não vamos nem entrar nesse mérito, fora mas isso. A gente sabe, né, que é um desafio diário para o produtor. E se o agro é prejudicado, impacta diretamente em toda a população. Sua audiência é muito importante para nós, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher, e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio: informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Doutor, e essa urgência também aprovar, essa urgência do Pacheco em aprovar esse projeto justamente agora, num período eleitoral, que grandes cidades importantes, né, estão disputando aí o segundo turno, seria justamente um momento até para não chamar muita atenção da população, né? Nós tivemos até uma certa esperança quando retiraram a urgência, pensamos que isso ia ser debatido adequadamente. Para você ter uma ideia, Joyce, são mais de 1.300 emendas no Senado. O que são emendas? Emendas são alterações do texto. O texto veio da Câmara, os senadores fizeram mais de 1.300 alterações no texto no Senado. Então isso teria que ser discutido.
Essas 1.300 alterações teriam que ser debatidas. Nem todas, claro, algumas são irrelevantes, mas muitas delas têm relevância. Então, não dá para simplesmente passar por essas alterações sem discutir. Então, nós achamos que isso seria bem discutido até o ano que vem. Agora, o Pacheco, afinado com o governo, diz que vai votar até o final do ano. Isso é uma responsabilidade, por quê? Nós temos até o final de outubro eleições, como tu disseste muito bem, em cidades estratégicas, São Paulo, Belo Horizonte. Então, grande parte dos políticos principais do Brasil estão envolvidos nessas eleições. Então, quer dizer, o Congresso não vai funcionar bem. Hoje tivemos uma notícia que o Eduardo Braga adiou por uma semana o início dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para começar a debater a reforma tributária no Senado. Porque, por razões de saúde, parece que ele fez uma cirurgia, alguma coisa assim, e pediu uma semana de adiamento. Então, vamos pensar. Vai chegar ao final de outubro, nós vamos ter o mês de novembro e nós sabemos que a metade de dezembro, no máximo, o Congresso para de trabalhar. Como que nós vamos discutir uma reforma tributária no Senado que muda grande parte do sistema tributário do Brasil? Nós vamos ter que conviver com isso por décadas e querem aprovar desta maneira. Já chega o que aconteceu na Câmara. A Câmara aprovou um Frankenstein, né, porque vinha se discutindo isso há anos, a necessidade de uma reforma tributária. Se for analisado, tem um discurso do João Goulart em 63, da Central do Brasil, que ele fala em reforma tributária. Detalhe, na época a carga tributária do Brasil era 17,5%. Hoje é 34, 35% e na época já se pediu uma reforma tributária. Então, ficaram décadas discutindo para depois aprovar uma reforma em 60 dias, 90 dias. E o texto na Câmara chegou 2 ou 3 horas antes da votação, um texto de 146 páginas. Eu acho difícil que algum deputado não ler, né? tenha lido, a não ser os relatores. E não foram as emendas que eram anteriormente discutidas, o deputado Raul do Paraná e outras emendas. Isso foi uma mudança, foi um Frankenstein que o governo criou e de acordo com seus interesses. Então, quer dizer, não foi debatido adequadamente, não houve audiências públicas para debater no Congresso, na Câmara Federal como deveria. Não vai ter tempo de fazer aquilo que o Senado prometeu que faria no Senado. Então, quer dizer, mais uma vez, vão atropelar todo o processo legislativo adequado para aprovar uma reforma tributária para atender os interesses do governo, pelo alinhamento que o Pacheco tem com o governo federal e para defender os interesses. O governo só está interessado em simplificar. Quando eles falam em simplificar reformas, vão simplificar a arrecadação. Nada vai ter inicialmente de simplificação para o contribuinte. Nós temos que entender que nós vamos conviver 7 anos com 2 sistemas tributários ao mesmo tempo, o atual e mais um. Então, pelo menos 7 anos vai ser mais complicado do que está hoje. E como eles não têm clareza de como vai funcionar o futuro, nada nos garante que nós vamos ter um sistema mais simples, porque tem muitas dúvidas ainda sobre como vai ser o futuro. Então, realmente, é uma responsabilidade aprovar a reforma do jeito que está. Doutor, e a concentração da arrecadação para a União, o impacto da menor arrecadação pelos municípios com o fim do ISS, maior custo de produção? Outro grande problema. Os estados e municípios terão participação no IBS, que é esse imposto sobre bens e serviços. Hoje, os estados e municípios também já têm participação no fundo de participação dos municípios. Existem regras claras. Vai se criar um comitê gestor agora. 54 membros. Imagina um órgão com esse poder. 54 membros vão administrar o orçamento desses tributos. Vão ser escolhidos pelos estados, municípios e pela União. Imagina o poder que a União vai ter sobre os estados e municípios. Imagina a capacidade de privilegiar aliados que o governo federal vai ter, sendo que isso já acontece hoje em dia. A gente foi vendo, desde a década de 90, um esvaziamento do poder dos estados e municípios. Isso compromete o princípio do pacto federativo e cada vez vai ficando pior. Isso foi se arrochando cada vez mais a partir dos anos 2000 e hoje em dia quem manda totalmente é o governo federal. E isso vai ser muito pior com a reforma tributária. E pior ainda, as regras do comitê gestor não estão claras. Quer dizer, nós aprovamos uma reforma na Câmara, sabemos que vai existir um comitê gestor e sabemos, assim, nuances de como isso vai funcionar.
Sabemos que vão ser 54 pessoas que vão decidir como vai aprovar o orçamento. Aí eu pergunto, pela representatividade, como fica um município lá de 15 mil pessoas no interior de Minas? Eu digo Minas que é um estado grande, que Minas é um estado que tem municípios muito desenvolvidos e municípios muito pobres, ali na zona da mata, por exemplo. Então, quer dizer, vai ser muito difícil de conciliar. Eu acho que foi muito mal concebido esse projeto. Então, obviamente, é um projeto de poder, um projeto de concentração de poder nas mãos da União Federal. Isso é muito grave, porque obriga, é o que eu digo, nós vivemos uma democracia de cooptação, né? Todo mundo fala que faz parte do jogo democrático, o debate, né? A discussão, concordo. Agora, essa troca de favores, essa troca de emendas, essa necessidade de aderir ao governo federal, na minha opinião, isso não é democracia. Isso é uma obrigação. Quer dizer, você vai, com essa concentração na mão da União, você obriga um prefeito, você obriga um governador a rezar pela cartilha do presidente, porque como um governador vai administrar sem verbas? Não tem como um prefeito vai conduzir o seu município sem verbas? Não faz nada, vai comprometer o seu futuro, vai comprometer a sua cidade, as suas aspirações políticas. Então eu acho que é um projeto bem claro de manutenção de quem está no poder, porque fica muito mais fácil concentrar as decisões, o orçamento. Então é muito complicado ver isso passar. Quando a gente fala quem está no poder, não é só o governo, é o Congresso também, são os parlamentares, porque eles que vão votar. Exato. E eles concentrando os recursos em Brasília, eles vão tomar conta dos municípios, porque são eles que destinam verbas para os municípios. Exato. Quando nós falamos quem está no poder, nós não estamos direcionando exclusivamente ao presidente da República. Isso é um grande acordo, né? Porque os parlamentares têm esse interesse, porque, na verdade, quem vai gerir o comitê gestor é o governo federal, o comando da Câmara, do Senado. Digamos assim, é quem sempre manda no Brasil, né? Essa turma ali que eles que vão indicar os participantes do comitê, eles que vão decidir, na verdade, né? Então é quem está ali dominando a gestão do governo federal. Então são os principais partidos, os principais líderes do Congresso, o governo federal, óbvio, os caciques dos partidos, que às vezes nem têm mandato, mas têm essa força, né? São as eminências pardas do governo. Doutor, e o impacto para o médio, pequeno? A gente sabe que 80% do agro é formado pela agricultura familiar, pelos pequenos produtores. Vão ter um impacto maior, provavelmente. Alguns. Por exemplo, com o encarecimento de máquinas agrícolas, o pequeno produtor acaba sendo atingido. Com o encarecimento de insumos, o pequeno produtor também acaba sendo diretamente atingido. Então, além da possibilidade de aumento dos custos de produção, que isso é muito sério, porque normalmente o pequeno produtor tem menos margem, qual o problema? Na parte tributária, os produtores com até 3.600.000 reais de faturamento anual, que isso alberga grande parte da agricultura familiar, eles vão ter uma tributação privilegiada, o zero praticamente. Só que o que vai acontecer? A maioria desses produtores vão ter que se tornar pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica vai ter um crédito presumido. Ele vai conseguir outorgar esse crédito para quem comprar dele. Então, não vai ser interessante para uma empresa ou para uma pessoa jurídica, um produtor pessoa jurídica, comprar de um produtor pessoa física, ao que tudo indica até agora, porque ele não vai ter esse crédito presumido. Então, para ele vai ser mais caro, porque ele não vai conseguir abater do imposto que ele vai pagar. Então, se continuar como está a estrutura da reforma, porque ainda não foi bem decidido como vai ser esse abatimento das operações anteriores, mas tudo demonstra que vai ser vantajoso para os produtores rurais se tornarem pessoas jurídicas para eles poderem ter esse crédito presumido e ficar vantajoso para os grandes, as empresas e os produtores maiores comprarem dos pequenos produtores. Mas, claro que com a elevação de impostos e o aumento dos custos de insumos, de máquinas agrícolas, eles acabam sendo atingidos também. E o que o produtor faz diante desse cenário? Nós já voltamos com mais informações rapidinho depois do intervalo.
Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Doutor, quais as recomendações aí para os produtores diante desse cenário? O produtor ele precisa buscar auxílios, auxílio técnico, um bom contador. O produtor precisa entender que a maioria dos produtores rurais são uma empresa. O produtor, o fazendeiro, o produtor rural, ele gera uma empresa, não é um negócio. Então ele precisa ter um bom contador, ele precisa ter uma boa assessoria, porque ele precisa entender que a reforma tributária ela já começa a vigorar em 2026. Então ele já tem que, agora já, segundo semestre de 2025, ele já tem que começar a ajustar, tem que ver o que precisa de sistemas, ajustes contábeis, ele precisa ter um contador atualizado, porque ele vai conviver, como eu disse, vai começar aos poucos, mas ele vai conviver com 2 sistemas tributários a partir de 2026. Então ele precisa estar atento às regras contábeis, porque existem, além de uma consultoria adequada, uma contabilidade adequada, evitar que eles paguem mais, evita que eles sofram penalidades. Porque hoje em dia, principalmente desse último governo, a Receita criou muitas penalidades por descumprimento de obrigações acessórias. O que são as obrigações acessórias? Aquela documentação que você preenche e entrega para a Receita. Então, se você, por acaso, comete algum erro, você está sujeito a multas, a penalidades. Então, o produtor ele precisa ter essa consciência, ele precisa estar bem assessorado, tanto para não pagar a mais, quanto para não sofrer penalidades que são totalmente evitáveis. A gente vê um grande problema nos produtores rurais com relação ao imposto de renda, porque não é tão simples assim fazer a apuração de imposto de renda de um produtor rural. Ele tem
tem que fazer, a maioria fazer livro caixa, então tem a apuração das despesas, né? O produtor tem óleo diesel, tem insumos, tem uma série de coisas, então ele tem que fazer adequadamente para não pagar mais do que deveria. E também tem que saber quais as despesas dedutíveis para também não colocar alguma coisa que possa gerar depois uma autuação. Existia muitos problemas dos produtores rurais. A Receita fez uma operação só direcionada para produtores rurais em 2022, fiscalizou 67 mil produtores, lavrou vários autos de infração. Então é muito importante que o produtor entenda que ele tem um negócio. Às vezes o produtor começou lá atrás, ele, o filho, ou só ele trabalhando na empresa, e hoje ele tem um E às vezes até falta de conhecimento, né? Ele não paga os impostos relativos por falta de conhecimento. Exatamente. E hoje tudo está muito complexo. Para você ter uma ideia, nós temos hoje uma dívida ativa, ninguém sabe direito as estatísticas, né? Mas uma dívida ativa, débitos tributários em execução e de quase um PIB do Brasil, quase 10 trilhões de reais. É muita coisa. O que isso mostra? Fora o que não aparece, fora as dívidas com estados, municípios, fora o que está oculto, que a Receita ainda não viu. Então, o que isso mostra? Isso mostra uma falência do sistema tributário. O Brasil não é feito de empresários sonegadores, empresários que não querem pagar. Pelo contrário, 99% é gente honesta, que não quer incômodo, quer pagar os seus tributos, quer ganhar o seu sustento de forma honesta. Só que a carga tributária é impossível. Na maioria dos casos, é impossível de ser adimplida corretamente pelo excesso. Então, e o governo está na contramão disso. Em vez de enxergar esses dados, em vez de ver que nós estamos chegando no esgotamento, né? Existe aquela famosa curva de Laffer, que é de um economista que diz que quando o tributo se torna tão caro, é mais fácil não pagar, né? E o Brasil, com toda essa inadimplência, o governo ainda acha que tem espaço para aumentar tributos. Então, quer dizer, de onde vem a nossa riqueza, né? Quem gera tributos, quem gera empregos, né? Quem gera... É isso que eu não entendo, essa divisão, às vezes, que existe no Brasil, nós contra eles. Até para ter justiça social, para ter mais qualidade de vida, tem que ter gente gerando impostos, gerando tributos. Como dizia o Churchill, o governo não vai te dar nada que ele já não tenha te tomado. O governo não gera renda, o governo não gera receita, o governo não gera nada. Ele administra mal aquilo que ele tira das pessoas, né? Pelo menos no caso do nosso país, né? Alguns governos administram melhor. Então, quer dizer, não tem sentido eu faço palestras, às vezes eu tento discutir isso com as pessoas. Adianta ficar contra o empresário do agronegócio? Tá, ok, então vamos colocar uma tributação de 20% sobre o agro. Então, hoje você paga R$5 o quilo de feijão, você quer pagar 9, então. Aí você vai botar a culpa no empresário do agro. Você acha o quê? Você acha que ele vai arcar com 20% de tributo e vai operar com prejuízo? Então, quer dizer, são umas coisas que não têm sentido e, às vezes, os políticos fazem esse jogo da população contra o empresário. Quer dizer, não tem lógica isso, né? De novo, o seu agro prejudicado impacta diretamente na vida de todo brasileiro. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, grave um vídeo pra gente. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. O WhatsApp para enviar o vídeo está passando aqui na sua tela. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Conte sempre conosco, estamos à disposição quando precisar. Obrigada. E gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro ser campeão brasileiro uma paixão nacional.